Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Giovanni Paula e hoje vamos falar de um assunto que envolve crime, que acontece há anos, que vai envolver florestas, os animais e também os saberes culturais. Vamos falar de biopirataria, pessoal. Então, olha só, o que é biopirataria? A biopirataria é a exploração, coleta ou uso de recursos biológicos e conhecimentos tradicionais de comunidades indígenas ou locais, sem autorização legal ou sem compensação justas para os povos e países de origem desses recursos, tá? Agora imagina só, pessoal, uma planta rara encontrada na Amazônia que serve para curar doenças. Isso aí é de cunho saber do povo local. E por algum motivo, uma empresa estrangeira chegou nesse local, pegou esse conhecimento e levou para fora. E gerou milhões de reais para ele. Que, na verdade, não devolveu nada para aquele povo, né, do conhecimento, do detentor daquele conhecimento. Então, isso é biopirataria. Aquela empresa estrangeira faturou milhões com aquele saber do conhecimento daquela planta que cura uma certa doença, adquiriu para si. Então, a biopirataria, pessoal, ela não vai envolver apenas a fauna e a flora, ela vai envolver também conhecimentos e saberes daquele povo tradicional, local ali. Então, o termo biopirataria, olha só, ela foi lançada em 1993 pela ONG RAF, tá ok? Foi ali onde começou a crescer o interesse, né, a atenção de que os saberes estão sendo roubados dos nossos povos indígenas, tá certo? Continuando aqui, pessoal, acontece que existem leis para isso. As implicações legais da biopirataria envolvem sanções civis, penais e administrativas, tanto no Brasil quanto em âmbito internacional. Veja só os pontos principais, pessoal. Então, no Brasil, sim, a biopirataria ela é crime. A biopirataria fere leis que protegem os recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados a duas leis, pessoal. Olha só, temos a lei da biodiversidade, conhecida como a Lei número 13.123 de 2015, e temos Lei de Crimes Ambientais, Lei número 9.605 de 1998, pessoal. Essas duas leis aí vai falar do crime de biopirataria aqui no Brasil. Acontece que a biopirataria também, ela vai envolver o mundo todo e temos leis para isso. Olha só as leis, pessoal, no plano internacional. Conhecido como Convenção sobre Diversidade Biológica, CDB, em 1992, foi um acordo da ONU que foi ratificado pelo Brasil, estabelece o direito soberano dos países sobre os seus recursos genéticos, garante que deve haver consentimento prévio e repartição justas de benefícios. Ou seja, os países têm soberania sobre os seus recursos genéticos, tá certo? Ele tem soberania. Então, ele tem o direito de consentimento, né? Se ele deixa ou não usar esse saber. E, é claro, ele tem que ter participação nos lucros. Ele tem que ganhar com isso também. Então, essa lei, ela traz isso aí. Não só essa lei, tá? Essas duas leis também, conhecido como Protocolo de Nagoya, 2010. Reforça a obrigação legal de dividir, olha só, os lucros obtidos a partir do uso dos recursos genéticos e conhecimentos tradicionais. Países signatários podem rejeitar ou anular patentes obtidas de forma ilegal. Acontece, pessoal, que a biopirataria não só ocorre com animais sendo contrabandeados numa mala, ou até mesmo planta. Temos várias formas de biopirataria, olha só os tipos. Temos a biopirataria da fauna, consiste no tráfico e no monopólio de animais ou de recursos de origem animal, o que inclui qualquer tipo de material genético proveniente da fauna, tá certo? Temos a biopirataria da flora,
consiste no tráfico e no monopólio de plantas e vegetais, assim como de elementos de origem vegetal e de seu material genético, como princípios ativos empregados na indústria. E é claro, pessoal, temos a biopirataria de culturas, sim, do saber daquela comunidade. Consiste na apropriação e no monopólio dos saberes, olha só, dos povos tradicionais acerca dos ecossistemas e dos biomas em que eles estão inseridos, tá certo? Então vamos olhar alguns casos que aconteceram aqui no Brasil sobre biopirataria. O primeiro caso, pessoal, é conhecida como a Stevia rebaldiana, também conhecida como a erva doce do Paraguai. Olha só, é uma planta tradicionalmente usada pelos guaranis. Foi patenteada e hoje é majoritariamente produzida e comerciado pela China. Só que é o quê? Sem reconhecimento adequado da origem ao saber. Então esse sim é um caso de biopirataria. Isso chega a ser até um caso simbólico, pessoal, pois mostra que a biopirataria ela não é somente o físico, é também a apropriação do saber, tá ok? Então, quais são os benefícios dessa planta, pessoal? Ela é adoçante natural, sem calorias, isso é principalmente quem está fazendo regime, né, aí tentando se cuidar. Ela é segura para os diabéticos, eles não alteram os níveis de glicose no sangue. Tem propriedades medicinais, segundo as pesquisas, eles são antioxidantes, tá? E a saúde bucal, por que interfere na saúde bucal? Ele não causa tanta cárie como um açúcar refinado. E tem o uso cosmético e farmacêutico também. Então, olha só a quantidade de benefícios, onde ninguém tem o reconhecimento desse saber. Então, é uma biopirataria, tá? E que quem está ganhando aí é a China com isso. Outro caso de biopirataria, temos aí o cupuaçu. Em 2003, a empresa japonesa Asahi Foods tentou registrar a marca cupuaçu como propriedade intelectual no Japão, na União Europeia e em outros países, tá, pessoal? Mas isso não deu certo. Olha só. Após intensa mobilização de ONGs, movimentos sociais e entidades como o Instituto Socioambiental, conhecido como ISA, e a campanha Cupuaçu é Nosso, o pedido de patente foi anulado em 2004. O interessante, pessoal, que o cupuaçu, a gente sabe que ele é usado em várias receitas, suco, sorvete, até mesmo em cosmético. Então, ele chega a ser até um patrimônio cultural e econômico de muitas populações tradicionais. E se ele tivesse conseguido registrar essa patente, muita gente não conseguiria usar nenhum nome dele ou teria que pagar royalties para essas empresas. Então, olha só a importância de lutar, tá, pelos esses nossos recursos naturais e genéticos no nosso Brasil. Até porque o Brasil ele é rico em biodiversidade. Inclusive, ele é um dos que mais sofre biopirataria devido à sua grande biodiversidade. Tá ok? Não é só de plantas que a gente estamos falando, né? Tem um dos animais também. Olha só. O veneno da jararaca e o captopril, que é um remédio aí. Nos anos de 1960, cientistas brasileiros identificaram que o veneno da jararaca tinha uma substância capaz de reduzir a pressão arterial. Então, o que caracteriza a biopirataria nesse caso? A pesquisa original com veneno usou conhecimento e biodiversidades brasileiros, mas o medicamento foi patenteado no exterior, principalmente por laboratórios dos Estados Unidos. Então, pessoal, o estudo foi feito aqui, esses estudos, mas quem registrou foi o estrangeiro. Então, o Brasil ele não ganhou nada com isso, tá ok? E olha só uma curiosidade, você sabia que o captopril é um remédio para o tratamento de hipertensão, que a pressão alta foi criada a partir do seu veneno, veneno da jararaca? Olha aí os estudos, né, a nossa riqueza aí, tá ok? Próximo caso, isso aqui é o bem conhecido, né, a seringueira, conhecida como, seu nome científico é Hevea brasiliensis, é uma árvore nativa da Amazônia, é um dos casos mais emblemáticos de biopirataria histórica, pessoal. Por quê? Isso aconteceu
em 1876, olha só essa história. Henry, que é o inglês, ele pegou as sementes da seringueira, contrabandeando aí, contrabando aí cerca de 70 mil, pessoal, sementes de seringueira, ele levou para fora. Que é até porque a seringueira é originária do Acre e de outras áreas da Amazônia brasileira. Ele estava querendo plantar onde? Na Ásia. Isso aí cai até em história do Acre, tá? Qual foi o resultado dessa ação, pessoal? Queda no ciclo da borracha no Brasil, a ascensão da produção asiática e perda econômica e soberania sobre os recursos nativos. Então, isso aí se caracteriza também como biopirataria, tá ok? Temos outros casos também, então eu estou trazendo só algumas aqui para vocês. Temos a jiboia e outras serpentes amazônicas, elas são contrabandeadas assim para fora e isso pode estar causando até desequilíbrios ambientais e a gente vai ver isso aí. Temos as rãs venenosas também, são contrabandeadas. A ararinha azul, pessoal, elas entraram quase em extinção, devido a esse contrabando. Temos abelhas nativas sem ferrão também, elas entram nesse catálogo de biopirataria, tá certo? Continuando aqui, pessoal, quais são os impactos ambientais da biopirataria? Então, essa prática, geralmente conduzida por empresas, pesquisadores ou traficantes estrangeiros, compromete profundamente a integridade dos ecossistemas, afeta o equilíbrio ecológico e impede que o país de origem se beneficie de seus próprios recursos, pessoal. Então, aqui tem alguns impactos. Quais são os principais impactos? Redução da biodiversidade, até porque eles estão tirando as espécies do seu habitat, tá? Podendo causar aí até a extinção delas. Desequilíbrio nas cadeias alimentares. Sim, pessoal, por exemplo, aqui está uma cadeia alimentar. Por exemplo, tá? Eu tiro o sapo da sua cadeia. Quem é que vai crescer? Insetos, porque eu não tenho os sapos para comer os insetos, então vai ter uma proliferação desses insetos, podendo causar doenças, porque eles são vetores de doenças. Então vai ter desequilíbrio nas cadeias alimentares, tá ok? Temos também a destruição de habitats. Muitos dessas pessoas que fazem a biopirataria, elas abrem caminho, trilhas para poder chegar nesse recurso natural, tá? Então, destrói sim o habitat. Temos a disseminação de espécies exóticas, é um impacto ambiental, perda de recursos genéticos e esgotamento de populações silvestres. Esses são um dos pontos que vai estar causando um impacto ambiental. E eu pergunto para você, a biopirataria, ela pode impactar a sua vida, mesmo você morando longe da floresta? Dá uma analisada aí no pensamento, tá? Eu deixo esse questionário aí para vocês. Olha só, então com isso a gente acaba entrando nas questões e por fim um resumo. Vamos ver se vocês conseguiram captar, tá certo? Os pontos principais. Então vamos acompanhar comigo na primeira questão, pessoal. Isso é uma questão da CESP, olha só. A biopirataria é o nome dado à exploração e à utilização de recursos naturais ou do conhecimento tradicional a respeito desses recursos em forma ilegal. Com referência a esse assunto, assinale a opção correta, pessoal. Alternativa A. A utilização, do conhecimento de populações indígenas sem a autorização do Estado não se enquadra como biopirataria. Pessoal, a gente bateu muito na tecla que sim, enquadra, pessoal. O conhecimento é considerado biopirataria, sim. Então, essa alternativa não é a nossa resposta. B. A biopirataria caracteriza-se somente pela apropriação de seres de fauna ou da flora. Tem outra aqui, pessoal? É do conhecimento de populações indígenas. Então, também não é essa a nossa questão, porque ela está incompleta. Tá ok? Alternativa C. O Brasil, por questões relacionadas à cultura, é um dos países do mundo que menos sofre com a biopirataria negativa. É o que menos sofre, não. É o que mais sofre devido à sua rica biodiversidade. Alternativa D. No Brasil, não há pena prevista de cadeia para as pessoas que cometem biopirataria, inclusive para os estrangeiros. Não, a gente viu que existem leis
e que fala que sim, a biopirataria é crime e sim, vai incluir os estrangeiros. Então, não é a nossa questão. Então, sobre a alternativa E, a patente do cupuaçu, fruto típico do Brasil, concedida a uma empresa japonesa, é um exemplo de caso de biopirataria? Sim. Então, essa é a nossa alternativa correta, tá certo? Tranquilo, né, pessoal? Vamos para a questão 2 para a gente encerrar essa parte dos questionários, tá certo? Olha só, questão 2 é uma questão da IBFC, de Biologia, Ecologia e Ciências Ambientais. Olha só o que ela fala. A biopirataria ela não é apenas o contrabando de diversas formas de vida da flora e fauna, mas principalmente a apropriação e monopolização dos conhecimentos das populações tradicionais no que se refere ao uso dos recursos naturais. Tudo certo aí, né? Então, essa prática envolve diversos tipos de crime, incluindo contra a fauna. Então, assinale o índice abaixo que descreve o comércio ilegal de fauna, pessoal. Quero a fauna, tá? Alternativa A. Maus tratos e crueldade contra animais, incluindo ferimentos, mutilações, experiências dolorosas e estresse, pessoal. Sim, isso aqui é um crime ambiental, mas não se caracteriza por biopirataria, até porque não está enfatizando nada sobre o comércio, sobre o contrabando. Então, não é a nossa alternativa. Alternativa B. É um comércio ilegal e transporte de animais silvestres ou seus produtos sem autorização legal? Acho que eu acabei dando a resposta quando expliquei a alternativa A, tá? Então, vamos analisar a outra aí só para eliminar. Alternativa C. Manter animais em condições inadequadas de higiene, espaço e cuidados, causando sofrimento? É o mesmo justificativa que eu usei na A, tá? Não tá falando nada aí de comércio ilegal, tá? D. Abandono, negligência veterinária, uso de animais debilitados e promoção de rinhas? Também não. E a alternativa E. Captura de animais silvestres para uso doméstico, alimentação ou decoração? Também não. Então, nosso gabarito, o único que fala, né, de comércio ilegal aí é a alternativa B. Então, nosso gabarito é a alternativa B relacionado à biopirataria. Tá certo? Então, com isso, a gente entra na parte dos resumos para a gente poder fechar e concluir a nossa aula. Olha só, o que a gente acabou vendo na aula de hoje? A biopirataria é a exploração ilegal de recursos genéticos, plantas, animais, micro-organismos e conhecimentos tradicionais de povos indígenas, dos quilombolas, ribeirinhos, sem a autorização ou repartição de benefícios, tá certo? Tipo de biopirataria: fauna, flora e cultura, tá certo? Quais são os impactos ambientais que pode causar? Redução da biodiversidade, desequilíbrio ecológico e destruição de habitats é um dos impactos, perda de recursos genéticos e esgotamento de populações silvestres. E sabemos que biopirataria é crime, tá? Então, no Brasil funciona através da Lei da Biodiversidade e Lei de Crimes Ambientais. Já internacionalmente, vamos envolver a Convenção sobre Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya, que foi em 2010, tá certo? Então, a biopirataria, ela é crime desses 3 tipos, tá? Não é só através da fauna, flora, é também dos conhecimentos. Porque muitas empresas, eles apropriam desse conhecimento que é considerado a ouro, vai gerar lucro para ele e no final, quem é o detentor realmente do conhecimento não ganha nada. Então, por isso que essas leis estão aí, para ajudar essas pessoas. Inclusive, elas têm o direito, se querem repartir e também se vão participar nos lucros, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Se não entendeu, dá uma pesquisada, volta à aula, faz anotações que vai dar certo, tá ok? Então a gente se encontra na próxima aula e tchau, tchau.